Blim, Não foi feito mágica, não, gente. blim. Vamos Então, todos comente aí, nós. João. Vai, João, Todo repete mundo o aí? parágrafo. Comente aí o Deixa eu exemplo de voltar aqui o Jesus. parágrafo. Foi. Vamos lá. Você tinha acabado de ler esses dois aqui, né? Começa no exemplo e termina na terra. Vou ler de novo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com o irmão da terra. Então, o exemplo de Jesus, em particular, é aquele que a gente vem falando. A gente tem que ser humilde, tem que ajudar o próximo, tudo que é difícil de fazer, que é fácil, mas que para a gente é difícil no dia a dia, né? E ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais. É aquele ser que é muito inteligente e, por isso, tem mais facilidade, não tem o direito de humilhar e desfazer do próximo. Tem muita gente aí que tem um certo grau de instrução e gosta de humilhar o próximo, que nem o fato acontecido dias atrás do engenheiro lá com guarda municipal, né? Que quis se desfazer do rapaz porque ele estava cumprindo o dever dele e ele se achando superior porque eles têm instrução mais do que o... Nem sabe se tem, mas de repente até o guarda municipal tem tanta instrução ou mais do que ele, mas trabalha como guarda municipal e eles acham que é uma pessoa de nível mais inferior. E Pega também tem Covid igual, aqueles... né? E tem Pega aqueles também Covid igual a todo mundo. E tem aqueles também que gostam de fazer de bonzinho, né? Que faz tudo pelo próximo. Eu botei até aqui assim, se diz bonzinho, caridoso, e faz tudo pelo próximo. Não deve esperar nada em troca. E tem gente que gosta de parecer que é bonzinho, que gosta de ajudar, mas sempre quer alguma coisa em troca. Não faz de coração aberto, não faz de vontade própria, faz esperando alguma retribuição. Deu para entender mais ou menos? Ou não deu para entender? Sim. Ficou difícil? Quer dizer, o maior exemplo de Jesus foi ele se diminuir, né? Ele mostra que, embora ele era superior a todos nós aqui, em elevação moral, né, espiritual, e ele se juntou com todas as pessoas mais simples, mais humildes, né? E deu seus exemplos de amor, de tratamento igual a todos. Quer dizer, esse foi o maior exemplo que ele deixou aqui para Porque todos, né? naquela época também, o pessoal não tinha muito, vamos dizer assim, a língua não tinha muita derivação. A linguagem era Escrita. fraca, Uhum. restrita, isso. Então, ele procurava ensinar através de exemplos, né? Sim. Que era mais fácil. Mas o exemplo é sempre melhor ensino do que as palavras, né? Porque falar é fácil, todo mundo fala o que quer, agora vai fazer. E ele Até hoje em mostrava dia. através das suas próprias ações, né? Ele nunca fez distinção, nunca tratou ninguém com diferença, ele nunca teve preconceitos em nada. Todo mundo era igual, todo mundo ele abraçava, né? Então, esse foi o maior exemplo que ele nos deixou, com as suas atitudes, seus atos mesmo. Até hoje em dia mesmo. Porque eu era uma pessoa antes de entrar para a doutrina, eu me tornei uma outra pessoa depois que conheci a doutrina, e no passar dos anos, né, eu fui me modificando, fui procurando melhorar. O meu próprio exemplo, eu não precisei falar nada para os outros, o meu próprio exemplo foi até fazendo com que outras pessoas que
vamos dizer assim, caçoaram, tiraram onda com a minha cara, porque eu estava modificando, passaram a se modificar também. O seu Quer dizer, exemplo foi copiado. pois é, cara, eu nem Copiado. acredito nisso, mas foi. Eu olho hoje em dia e falo, caramba. E a pessoa até estuda na doutrina, está na doutrina, quer dizer, sem eu precisar falar nada, só de eu estar vivendo normalmente, a pessoa ficou observando. Mas é isso mesmo. As ações valem muito mais do que palavras. É. Jesus não deixou uma frase escrita, né? Pois é. Nem Essa, levantou igreja, nem nada, né? essa parte é interessante, porque ele fala, a gente dá essa desculpa, né? Ah, mas eu estudei, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, então eu só vou trabalhar com quem tiver as mesmas graus intelectuais que eu tenho. Eu só trabalho com quem é formado, eu só trabalho com quem tem doutorado. E isso vai fazendo a pessoa fazer exatamente o contrário do exemplo de Jesus, né? Porque se ele deu o exemplo de que a gente tem que se rebaixar para poder ajudar e levantar o próximo e não ficar esperando que todos cheguem no nível, no caso intelectual, por exemplo, que a gente quer. E quando ele fala do sentimental, eu interpretei que ele está falando também das pessoas, dos melindrosos, né? Porque as pessoas também, como você deu o exemplo, o seu exemplo foi muito bom. A pessoa se faz de boazinha, só que ela exatamente, ela é boazinha só na aparência, porque ela fica exatamente tudo se melindra, só trabalha com quem é bonzinho que nem eu. Se no grupo tiver uma pessoa mais exaltada ou que tem uma personalidade muito diferente do que a minha, eu vou sair desse grupo, porque esse grupo não é do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e a pessoa se melindra, né? Então, imagina se Jesus, a paciência de Jesus, né, com a gente, se ele fosse esperar ter um planeta onde todos fossem igual a ele, para ele ter paciência para ensinar. Então, a gente não pode ficar melindrado, a gente não pode esperar que todo mundo seja igual a gente, que todo mundo trate a gente da mesma maneira que a gente trata, achar que todo mundo vai ser igual a gente, que você nunca vai sair do lugar, você nunca vai fazer nada, você nunca vai conseguir fazer um trabalho em grupo com ninguém se você ficar esperando essa homogeneidade de sentimentos e de intelectualidade. Isso já foi colocado, né? Quando você fizer algum trabalho, né? Não espere nenhum reconhecimento. Isso já foi colocado várias vezes. Não espere nada. Não espere nada. Até o desaforo você pode esperar, mas não espere um obrigado. Mas faça a sua parte. Ou seja, não espere nada. Isso aí. Mais alguém? Então vamos lá. É homem, isso. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo. Ou seja, Jesus... Homem algum. Oi? Oi? Jesus é único, não houve outro igual, né? No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Isso é que a gente falou lá no início. Ele buscou conviver justamente com as pessoas mais desprivilegiadas, né? Vamos dizer assim. Justamente as que precisavam de mais compreensão, mais amor. E os que não tiveram oportunidade. Até porque essas pessoas, elas já eram discriminadas, elas já eram tratadas diferentes, né, umas com as outras, porque eram diferentes. Por ser inferior, né? Ou era meretriz, ou era, que ele fala que meretriz, ou era pecadores, né? Quer dizer, o pecador taca pedra, né? Prostituta não pode conversar com você, senão você vai ser igual. É como se fosse uma coisa que se a pessoa chegasse perto se contaminasse, né?
não podia chegar perto, né? Então ele já começa por aí, né? A distinção que já havia entre eles. Por isso que Jesus ficou ali, entre eles. E Jesus Pra morreu mostrar entre dois ladrões, né? entre dois ladrões. Para ver que não havia realmente nenhuma distinção em ninguém, Aham. nenhum deles. Jesus ele veio exatamente para os doentes, né? Para os que mais precisavam. E ele sabia que entre os humildes é que a sua palavra realmente iria ressoar. Como a gente falou lá no início, né? A maior parte do povo era desse jeito, eram humildes, não sabiam nem ler e escrever, né? Que, aliás, era um dos argumentos para que deixar alguma coisa escrita se quem realmente precisa não sabe nem ler. Quem realmente vai divulgar a minha palavra, o meu exemplo, não sabe nem ler. Então, ele deixou o exemplo para essas pessoas, porque ele sabia que nesse grau de humildade é onde a palavra seria absorvida e divulgada. Se ele fosse pregar para os reis, para os líderes, né, ninguém ia dar a mínima para ele, porque ele estava pregando ali exatamente o que os reis e os poderosos não queriam ouvir, não queriam aceitar. Então, ele veio exatamente pregar para os humildes, pregar para os renegados, pregar para aqueles que a sociedade excluía e que automaticamente eram ali o maior instrumento, seriam o melhor instrumento, absorveriam com muito mais atenção, com muito mais carinho e automaticamente divulgariam do que os ditos poderosos, os que poderiam realmente ler, escrever e até propagar aquela palavra de uma forma escrita. Esses, na verdade, não iriam dar bola, não, que foi o que aconteceu, né? Os poderosos da época pegaram e crucificaram Jesus, achando que assim iriam calar a sua mensagem, né? Vamos matar esse Jesus que ele já falou demais. Só que mal sabiam eles que Jesus se deixou morrer somente no momento em que ele já sabia que a semente já estava plantada suficiente, exatamente nessa terra humilde, para florescer, e, na verdade, a sua morte ainda se tornou um instrumento de ainda maior propagação dessa palavra. E você vê que uma das frases mais ditas por Jesus no Evangelho é: vinde a mim os pobres de espírito, vinde a mim os doentes, vinde a mim os humildes. Né? Eu não vim para tratar das pessoas sadias, eu vim para tratar dos doentes do espírito, né? Doentes da alma e doentes da carne. O que mais via-se era: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Aquelas pessoas que, como você falou, são pessoas que foram excluídas. Entendeu? Foi a frase os ricos e poderosos não aceitavam esse chamado, né? Porque como eles se achavam superior, por que eles iam ter que descer, vamos dizer, de nível para o que Jesus se propunha, né? Eles não iam querer descer o nível deles. E é mais fácil você colocar esses humildes e dizer a eles que eles não têm que ficar se rastejando porque eles são iguais aos outros, né? Para elevá-los, né? Mas na moral deles também. Né? Agora, fazer a pessoa que está se achando o rei da cocada dizer que ele não é uma cocada, né? Para que ele tem que descer do salto é mais difícil. Né? E como o Vitor falou sobre a semente plantada, uma das, né? São infinitas provas, mas uma das maiores provas foi quando os cristãos eram colocados nas arenas, né? Com os leões, e se o governo na época pedia para que ele renegasse Jesus, não, que esse Jesus não existe, e eles iam até o final na sua fé, na sua crença, acreditando em Jesus Cristo. Ali foi uma das maiores provas bíblicas, né? A prova da humanidade de fé, e realmente essa semente que o Vitor colocou foi plantada e germinada, quando eles não abriram mão da fé em cima de Jesus, da fé de Jesus. Foram até hoje. Preferiam ser cortados pelas bigas, comidos pelos leões, né? Sacrificados ali naquelas arenas de Roma, mas eles não perderam a fé, essa semente que foi colocada. Mais matava, mais propagava. Né? Pelo contrário, o efeito era reverso. Quanto mais Roma matava cristão, mais o cristianismo se espalhava. Doroteia, você está sem som, Doroteia.
Foi o que aconteceu com os livros de Kardec, né? Quando queimaram os livros todinho, foi tudo propaganda. Não, perfeito. Com Kardec, Efeito contrário. quanto mais queimava os livros, mais o espiritismo se propagava. Ainda bem que não precisou queimar pessoas, né? Mas na época foi uma evolução já do cristianismo. Só precisou queimar livro. Ô, Doro, acho que você quer falar, mas você está com o microfone desativado. Oi, filho. Podemos continuar? Podemos. Vamos. Vamos lá. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparato que ofenda a inferioridade. Espera aí. Você desativou o som, João. Está sem áudio, João. Não, eu sei, porque minha tia está chamando aqui. É um problema. Minha filha já foi lá, já. Vamos lá, então... Inferioridade, que eu parei, né? É. Bom, isso aí foi o que Jesus fez, né? Nós não podemos ser orgulhosos nem vaidosos. A gente tem que ser sempre humilde por tudo que ele ensinou. Obrigado. É o que ele coloca aqui, né? Se teu próximo não pode chegar a você, você está num nível acima. Você não, a outra pessoa que está no nível mais inferior não consegue chegar a você. A gente tem que ter a humildade também de chegar até ela, né? De ser Foi justamente humilde e fraterno. o que Jesus fez. E fraterno, não é chegar também cheio de arrogância. Olha, eu desci Não. porque você é coitadinho e tudo mais. A gente tem que se colocar no mesmo nível da pessoa, até em questões de amor também àquela pessoa. Né? Uhum. Jesus fala, nós devemos ir ao encontro da dor, né? Nós devemos ir ao encontro do sofrimento e não aguardar que o sofrimento bata a nossa porta, né? A gente não pode ficar nos nossos palácios, nas nossas casas, esperando que os outros que sofrem venham bater na nossa porta, se humilhar e pedir. Nós é que devemos ir ao encontro dos que sofrem, dos que precisam e disponibilizar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso dinheiro, a nossa atenção, o nosso alimento, mas de uma forma humilde, né? A gente não pode chegar também num lugar onde tem pessoas ali sofrendo, que não possuem nada, aí você vai chegar tipo no meio dos moradores de rua numa Ferrari, cheia de segurança, os seguranças batendo nos moradores de rua para ninguém chegar perto de você, e aí você, não, ó, vim aqui trazer, ou igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, começar a jogar dinheiro na cara deles, como se você fosse... Isso é horrível, né? Você não está ajudando, você está humilhando, você está... É como se Jesus, imagina que Jesus tivesse descido à Terra, mas como o rei do planeta, voando, né? De pompa, né? Ele passasse voando, jogando raios e obrigando todo mundo a se ajoelhar perante ele, porque ele é o governador da Terra. E seria... É o que a gente faz, né? Quando a gente faz essa caridade, entre aspas, se mostrando, né? Se mostrando melhor, se mostrando superior, é como se Jesus tivesse vindo à Terra soltando raios e obrigando a todo mundo a se ajoelhar. Então, o exemplo de Jesus foi justo esse. Você, pelo contrário, você tem que esconder, você tem que tentar o máximo possível se igualar com aqueles que sofrem, com aqueles que estão necessitando da sua ajuda, para que essa ajuda seja o menos humilhante possível, seja o mais... Porque senão deixa de ser caridade. Se a pessoa que está sendo ajudada se sente inferior a você, se sente humilhada por você, aquela caridade deixou de ser caridade. Virou egoísmo, né? Virou, na verdade, uma coisa boa para você. Você está se sentindo melhor
você está se sentindo o que faz e acontece. Existe aí, como você falou, né? A gente tem esse pensamento, a gente tem essa personalidade, né, de usar esse lado, né, esse lado certo. Porque para eles já em comparação, né, com as caravanas que chegam, com alguém que chega, eles já se sentem inferiores, né? Porque a situação deles já é de inferioridade. Porque você pedir comida, pedir água, pedir roupa, remédio, ou uma atenção, seja qual for, está na situação onde eles estão, morando na rua, debaixo de pontes, viadutos, doentes. Muitos não têm nenhum remédio, né? Quem tem dor de cabeça sabe o que é uma dor de cabeça. Quem tem dor no rim sabe o que é uma dor no rim. Uma dor de dente sabe o que é uma dor de dente. Você só tira ela com analgésico. Ah, mas vai ter hospital público. Poxa, olha só, de repente ele está longe do hospital público e a dor está ali na hora. Então, é muito constrangedor, é muito complicado para eles. A situação deles é de uma inferioridade absurda, né? E você chega ainda imputando, né, mais inferioridade, é muito complicado. Então, que você permaneça na sua personalidade, né? Procure descer o máximo possível, caso você seja arrogante, né? Que você esteja começando a fazer um trabalho, né? Porque tem isso, tudo muda, né? Mas você ainda recebe aquela arrogância, você ainda tem aquela coisa dentro de você que vai ser diminuído com o trabalho, porque tudo muda, tudo evolui. Se você não se acha apto ainda para tal, você não se aproxima, fica de longe, mas não deixa de fazer o trabalho. Porque você vai começar a olhar e você vai ver que realmente tem muita gente precisando de você. Eu sempre penso no lado bom das coisas. Tá? Eu sempre assim, a pessoa é assim, assado e ensopado. Mas a partir do momento que você dá uma comida, eu penso assim, Flávio, você, naquele momento, você saciou a fome daquela pessoa ali naquele momento. O teu problema, como você colocou esse alimento na mão daquela pessoa, é com Deus, por enquanto. Mas naquele momento, aquele ato teu já foi benéfico para aquela pessoa naquele momento. Uma água, uma roupa, um cobertor. Agora, como você chegou ali, porque você ainda não está ainda intuído com aquela personalidade de se rebaixar, né? E nivelar, não tem problema. Mas, pelo menos, eu vejo por esse lado. Alguma coisa já foi benéfica, porque aquela pessoa que recebeu aquilo já está, né, de uma maneira assistida. Ou seja, ele vai, a priori, naquele momento, perder a fome, ficar sem sede, ficar sem frio, né, ter uma coberta, ter uma roupa, tudo bem. Agora, o problema teu, como você chegou ali, aquilo tem que ser trabalhado, né? Tem que ser orientado, tá? E aí você vai começando a perceber que você que tem que mudar. Mas a partir do momento que você chegou ali, eu acho que de todos os problemas que possam vir a acontecer, não é humilhando, não é pisando, não é isso que eu estou falando. Não é o caso da Ferrari, não, tá, Vitor? Não é isso, não. Mas da maneira como você chega, você tem que... Se é difícil você se nivelar, porque você não está ainda absorvido por esse sentimento, mas pelo menos você não dá o comportamento, não tem o comportamento da Ferrari, como você colocou. Vai, fica de longe, absorve, aí vai aos pouquinhos, entendeu? Porque também é como você falou, é como a gente fala, ninguém muda de uma hora para outra. E, de repente, essa pessoa que foi tocado, né, foi levado para uma igreja, para um tempo de oração, seja lá qual for o segmento religioso, espiritismo, seja o que for, ele já deve ter tido também uma violência com o morador de rua, sofrido uma violência com o morador de rua. E aí ele lá atrás falou assim, eu não quero saber de nada, esses caras tudo vagabundo. Eu já escutei isso, todo mundo aqui já escutou. Isso é vagabundo, não vai a nada, não trabalha, não produz para o país, não sei o quê, bababá, bababá. Todo mundo escutou isso. Então, ele pode estar trazendo isso aí. Mas algo começou a ser tocado nele, né? Porque existe sempre a maleabilidade do perdão, né? Do sentimento, né? Alguma coisa foi tocada. E ele ainda não esquece o que aconteceu com ele lá atrás. Mas ele já está andando um pouquinho para frente. Eu sempre
penso no positivo. Qual é o positivo dessa história toda? É que aquela pessoa ali, necessitada, onde estiver, foi suprida naquele momento por alguma coisa de material que foi trazido por uma caravana ou então por aquela pessoa que está começando o trabalho, mas guarda muito rancor e guarda muito sentimento não muito bom, mas pelo menos naquele momento já foi resolvido para aquela pessoa. Eu sempre olho esse lado, tá? Depois, ao desenvolvimento normal, o crescimento espiritual dele, caso ele continue, né, seja mais tocado através de leitura, estudo, essas coisas tudo. Eu sempre penso nesse lado bom aí. Né? E o problema também dele vai ser com Deus, né? Não vai ser comigo, não vai ser com a Dulce, com você, vai ser com Deus. Tá? Então, eu acho que eu sempre olho esse lado positivo do movimento, do ato. Entendeu? Inclusive, no nosso trabalho, a gente recomenda, né, que as pessoas que estão começando, que entraram no grupo logo no início, fiquem mais observando, né, justo para a pessoa ir se adaptando ao trabalho, ir percebendo como é que o grupo funciona, para que a pessoa vá se adaptando à forma do grupo trabalhar. Às vezes a pessoa chega nova e chega exatamente com muito afã de querer fazer tudo e acaba, de repente, tendo uma atitude que pode ser humilhante para os outros que estão ali recebendo. Né? Então, para seguir um padrão, para a pessoa perceber como é que é o trabalho, ela fica mais observando e depois vai assumindo mais as posições. Qualquer trabalho, né? Mesmo nos trabalhos que não são de caridade, é normal ser exatamente esse processo, né? de adaptação. Não, e é importante mesmo que você falou essa observação, porque já aconteceu no grupo de a gente entregar comida, roupa, alguma coisa, e a gente ter o retorno de uma agressividade. Lembra? Essa comida é porcaria, esse sapato tá não sei o quê, eu não sei o quê. E aí você não está preparado para esse choque? Tipo assim, pô, cara, eu venho aqui fazer o bem e você me trata dessa maneira? Deu para entender? Então você não está preparado para esse confronto, porque você não passou para o outro lado. Imagina como é que está a situação dele do outro lado, né? Porque você está dentro de casa assistindo televisão, com ar condicionado ligado, né? Cafezinho, sei que, e ele lá. Então, quando você chega lá por algum motivo, existe esse choque de comportamento ou por algum motivo, quer dizer, vários motivos, né? E aí você não está preparado para isso, ao confronto. Aí daqui a pouco está agredindo. Vai para as vias de fato, vai para a agressão verbal, e aí é complicado. Por isso que você vai, começa, orienta, vai aos pouquinhos, vai, né, mostrando como é que deve ser, porque ninguém lá também, quer dizer, muitos de lá também, tem muita gente revoltada lá, né? Entendeu? Tem muita gente ali que... Mas isso aí é culpa do egoísmo, né? A pessoa que vai para o trabalho esperando receber gratidão de volta, né? E isso é que a gente aprende. A gente não pode sair para esse trabalho esperando receber gratidão. A gratidão acaba sendo uma consequência normal, né? Na 90% dos casos, eles são muito gratos a nós. E nós procuramos demonstrar também muita gratidão ao carinho e à forma que eles nos recebem, né? A grande maioria nos recebe também com muito carinho e a gente também demonstra essa gratidão. Mas como você falou, existem as exceções e a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode ir com esse sentimento de que a gente está dando, exatamente, porque aí a gente está se colocando como superior. Nós é que estamos dando. Nós é que merecemos receber de volta só amor e carinho deles. Não admito receber uma crítica. Como ele ousa criticar que a nossa quentinha é uma porcaria? É exatamente o contrário do ensinamento do estudo de hoje. É você se colocar numa posição superior, né, àquele que você está atendendo. Isso aí. Vai dar sequência? Vamos lá. Recorda a demonstração do Mestre Divino para vir a nós. Aniquilou a si próprio,
ingressando no mundo como filho, sem berço, e tão pequenininha, ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Emmanuel. Então, ele fez tudo que a gente já falou. Ele fez o sacrifício para se juntar a nós, né? Ele passou muito tempo para conseguir se diminuir, para chegar até nós. Nasceu numa família humilde, não teve berço, não teve nada, nasceu na manjedoura, foi humilhado, foi injustiçado e morreu crucificado entre dois ladrões. Né? Tudo que de pior podia acontecer na vida do indivíduo, vamos dizer assim, ele passou nos últimos instantes derradeiros dele, quando ele foi preso injustamente e sofreu aquilo tudo. A flagelação do corpo, a humilhação, ele podendo, num estalar de dedos, ir embora e resolver, não vou ajudar mais esse povo, se melindrar, né? Não, ele ficou até o final, sofreu tudo, sofreu calado, tudo por amor a nós, para nós podermos começar a evoluir a partir dos ensinamentos, dos exemplos dele. Alguém quer falar? Fala aí, Jorge. Oi. Hoje eu estou ouvindo. Até porque esse tipo de melindres já não faz parte mesmo da elevação moral que ele teve, né? Os sentimentos que nós temos, que nós trazemos aqui nesse planeta, isso aí já não faz parte dele há muitas vidas, né? Porque aos poucos, isso aí só faz a demonstração da reencarnação, que vai nos burilando, que vai nos ajudando a evoluir, né? A gente vai se livrando desses sentimentos pequenos, né? Desses mesquinhos que nós temos ainda. Ele não tinha esse tipo de sentimento, de moralidade, né? Ele era, eu falei, nasceu sem berço, quer dizer, não nasceu num lugar, não nasceu entre ricos, não teve um trabalho de grande pompa, era um trabalho humilde de carpinteiro, desculpa. Marceneiro, que é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Era carpinteiro, uma profissão humilde, mas nobre também, não é desmerecedora de nada, né? E morreu como um escravo, um qualquer ali entre os pobres, que a crucificação parece que era um ato assim. A morte por crucificação era assim, o pior que poderia acontecer com uma pessoa naquela época, né? Realmente era um símbolo de humilhação total, né? Eles tentaram colocar ele nessa condição, mas para ele aquilo tudo era indiferente. Olhava tudo aquilo que nós fizemos a ele, ele olhava como um ato de rebeldia infantil, né? Isso. Alguém mais? Todo mundo refletindo. Vitor? Essa última frase é um resumo, né, de tudo que a gente falou. É o resumo do exemplo de Jesus, que poderia ser o rei da terra, se ali aparecer para todos como o grande dominador do planeta e obrigar todo mundo a se ajoelhar perante ele. E não, ele se colocou, na verdade, como o menor dos servos, como o que estava à disposição de toda a humanidade. Aceitou, como você colocou, se crucificar e ser morto da pior maneira possível, que aquela época, só para os piores criminosos, né? Então, é um grande resumão de tudo que a gente debateu aí, esse grande exemplo de Jesus. Dorô quer falar, Dorô? Você desativou o áudio, você ativou o áudio, achei Eu que acho você que ia ele falar. voltou, né? Voltou? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu estava ouvindo essa sublimidade toda do Cristo, e o que eu queria falar naquele momento é o seguinte:
as pessoas que depois seguiram ele com tanta fé e que foram depois jogadas aos leões para morrerem, eu ouvi uma vez numa palestra que elas estavam num estado vibratório tão elevado que já estavam espiritualmente fora da Terra e que acabaram nem sentindo as mordidas dos leões. Eu escutei isso numa palestra. De tal vibração que eles já estavam em outro estágio. Foram poupados do sofrimento, tudo aquilo né? que estavam fazendo com eles não era nada. Eles conseguiram chegar mais em cima, né? Em relação à população que estava ali apedrejando e botando os leões para comer. Enfim. Eu acho que eu ouvi essa palestra lá no Bezerra. Inclusive, eu acho que eu ouvi essa palestra também. Inclusive, eles falavam que os soldados ficavam morrendo de raiva porque os corpos mortos estavam sorrindo. Isso. Eu acho que foi, não sei se foi o Júlio Damasceno. Eu acho que foi lá no Bezerra que eu ouvi isso. Foi sim, eu escutei lá também. E é perfeitamente lógico, né? Eles nem sentiram. Então, mordeu, arrebentou. Imagina a gente em estado comum, nossa, algum leão vem morder a gente fica desesperado. Por mais fé que você tem, mas a gente estavam já num nível realmente muito, muito elevado. Que lindo, né? Muito bonito isso. Verdade. Muito bonito. Nós estamos com menos de 2 minutos. Bem, alguém primeiro agradecer bastante o João pela disponibilidade de ler para a gente. Eu que agradeço e peço desculpa aí se ficou alguma coisa aí. Não tem que pedir desculpa por nada, foi maravilhoso. Ótimo, João. Somos todos aprendizes. E peço, mas aí eu vou te explorar mais um pouco, João. Você tem 1 minuto e 20 para fazer a prece final, então, para a gente concluir. Tá bom. Vamos lá. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender seus ensinamentos. E vamos tentar procurar pôr em prática, que é muito difícil. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, uma excelente semana para todos. Segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até segunda, gente. Tchau. Tchau. Um abração para todo mundo, hein? Abraço. Até lá. Até segunda. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau.